Jó capítulo 4, nós encontramos os amigos de Jó tentando consolá-lo a respeito do sofrimento que ele estava vivendo. O primeiro dos amigos de Jó que fala é Elifaz. Quando ele começa a falar com Jó, a princípio a gente tem a ideia de que ele vai elogiar Jó e levantar Jó com as suas palavras. Mas a impressão que a gente tem com as palavras de Elifaz é que, na verdade, ele está já de imediato chamando Jó a um exame de consciência, não só com um despertar de Jó, mas talvez com uma acusação mesmo, dizendo para Jó: Jó, você é justo, você é uma boa pessoa, você tem um bom testemunho, as pessoas espelham em você e tudo mais, mas a justiça de Deus é muito maior. E provavelmente Deus ele está vendo alguma coisa errada em você, porque o justo ele não pode sofrer, o ímpio sofre, aquele que está em pecado, aquele que está em falha e tudo mais, esse vai sofrer, mas o justo não, o justo ele não pode sofrer, o justo, Deus ele vai guardar e vai proteger o justo para que não haja sofrimento na vida dele. Então, Jó, dá uma olhadinha para a sua vida aí, se não tem nenhum pecado, se tem alguma coisa errada aí. Essas palavras de Elifaz para Jó, na verdade, elas têm um contraste, porque a Bíblia começa dizendo, Deus começa dizendo para Satanás que Jó ele era um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. É claro que Elifaz não sabia o que Deus tinha falado, mas ele tinha muita convicção na fé dele do que ele estava dizendo. Ele acreditava realmente que era o próprio Deus que estava falando através dele. Tanto é que ele fala ali que ele teve uma visão celestial de um ser celeste que falou com ele, e que disse para ele, deu para ele uma visão a respeito de algumas coisas que ele menciona para Jó e falou para ele algumas palavras. O que nós tiramos dessas palavras de Elifaz é o que alguns crentes acabam pregando nos dias de hoje. E eu observo isso com muita preocupação, quando às vezes as pessoas começam a ligar os problemas que nós temos, todos os problemas que nós temos, todas as dificuldades que nós passamos, as pessoas começam a ligar isso com algum tipo de pecado que a gente está tendo. Ou às vezes colocar como assim: peraí, você tem pecado, e você tem pecado, a mão de Deus vai pesar sobre você. Você está errando e Deus ele vai pesar a mão dele sobre a sua vida e vai fazer isso ou aquilo contra você. É claro, evidente que os nossos pecados têm consequência. É claro que alguns pecados nossos vão atrair justiça de Deus sobre nossas vidas, juízo, não só da parte de Deus, mas aqui mesmo no mundo. Alguns pecados nós colhemos consequência aqui em vida. Algumas coisas que nós fazemos de errado, a consequência ela vem de imediato. Não é nem porque Deus quer, é porque quando a gente planta, a gente acaba colhendo. Mas isso não quer dizer que todo o problema que nós passamos está ligado a algum tipo de pecado que nós praticamos. Não quer dizer que todo o sofrimento que nós temos é porque nós fizemos alguma coisa de errado e Deus está castigando a gente por causa disso. O justo também passa por problema. O justo também passa por dificuldades. O justo também passa pelo dia mau. O justo também fica doente, o justo também passa necessidade, o justo às vezes tem falta das coisas, o justo nem sempre prospera, às vezes o justo ele é pobre, ele passa por necessidade, ele até depende de ajuda de alguém. Então nós não podemos pegar os nossos problemas e pensar que os nossos problemas, os problemas que nós estamos vivendo são todos consequência do nosso próprio pecado. Nós temos que ter, claro que temos que ter bom senso e uma boa consciência para a gente saber como é que está a nossa vida diante do Senhor. Nós vamos perceber no diálogo de Jó com seus amigos que Jó ele tinha convicção de que ele estava bem com Deus, de que ele não tinha feito nada para poder trazer um peso sobre a vida dele. E é essa consciência que a gente tem que ter, essa convicção que nós precisamos ter. Você está passando por dificuldades? A primeira coisa que você precisa olhar, eu acho que sim, é para a sua própria vida. Por que eu estou passando por isso? Eu fiz alguma coisa para gerar esse problema na minha vida? E esse exame de consciência tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Nós temos que nos examinar mesmo, com um olhar bíblico e com um olhar até tentando entender o que Deus pensa a nosso respeito e a respeito da nossa vida. Então nós precisamos fazer esse exame. Se eu tiver alguma coisa errada em mim, eu posso mudar, eu posso me consertar, posso pedir perdão,
né? Eu posso me reconciliar com pessoas, reconciliar com Deus, até devo fazer isso. Mas se eu, ao fazer um exame de consciência, se eu percebo que não tem nada errado, que eu não tenho um pecado em mim que justifique eu estar passando por aquela situação, então eu preciso acreditar verdadeiramente que Deus tem um propósito no sofrimento, ou que o sofrimento é uma consequência da vida humana, não do pecado da pessoa. Por exemplo, tem enfermidade que vem sobre nós que nada mais é do que a consequência da vida humana, da humanidade, da poluição, da água que nós bebemos, da comida que nós comemos. Então tem muita coisa que é consequência da vida humana, né? do cotidiano do ser humano, das coisas que nós fazemos. Tem muita coisa que é consequência. Nós temos que ter essa consciência, né? Mas se não é consequência disso, se o problema que eu estou passando não é consequência disso, se o problema que eu estou passando é consequência de algum pecado, eu tenho que me consertar com Deus ou com pessoas. Mas se eu percebo que não se trata de um pecado, né, então eu preciso entender verdadeiramente que, embora eu esteja passando por sofrimento, por alguma dificuldade, isso não está me afastando de Deus. Os problemas, as dificuldades, na verdade, elas nos aproximam mais do Senhor, porque quando eu estou passando por alguma luta, eu vejo o quanto eu preciso de Deus e preciso me aproximar mais dele. Os amigos de Jó pensavam que Deus ele é um Deus que recompensa os justos e castiga os ímpios sempre, ou seja, que recompensa aqueles que andam com ele e que castiga qualquer pecado sempre. E na verdade Deus é um Deus de extrema misericórdia. E mesmo o ímpio pode ser perdoado a qualquer momento e Deus mudar a história dele, independente do pecado que ele praticou. Então não fique ligando o sofrimento que você está passando a algum pecado, dizendo, eu estou sofrendo porque eu fiz isso, eu estou sofrendo porque eu fiz aquilo, a menos que você tenha certeza que fez. E se fez, peça perdão e pronto. Deus te perdoou. Se tiver que pedir perdão para pessoas, peça perdão para pessoas. Deus te perdoou. Se houver alguma consequência desse pecado na sua vida, porque tem coisa que permanece durante um tempo, você vai passar por aquilo sabendo que você está bem diante de Deus e não vai ficar se culpando, entendeu? Mas se por acaso o problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, não tem nenhuma relação, se você não percebe nenhuma relação com nenhum pecado, com alguma coisa errada, viva a sua vida com Deus em santidade, sabendo que Deus é um Deus que cuida daqueles que são dele e que Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. Deus não é carrasco, amém? Ele não é carrasco, Deus não é culpado por todo o mal na nossa vida, como se, vou fazer isso sobre a sua vida porque você fez aquilo de errado, não. Tem muita coisa que Deus nos perdoa e nos limpa por completo, até das consequências. Nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Acredite nisso e confie no Deus que você está servindo. Amém? Tenha convicção disso. Pastor, eu estou sofrendo, estou passando por uma situação difícil na minha vida. Eu já fiz um exame de consciência, eu não encontro nenhum pecado que justifique isso na minha vida. Então, continue servindo ao Senhor, mesmo na batalha, porque a vitória vem. Se não vier aqui, você vai para a glória, no dia que Deus quiser. Não quer dizer que é por esse problema também não. E quando você estiver lá na glória, não vai ter mais sofrimento. Entendeu? Agora, pastor, estou passando por uma situação, eu sei que é porque eu fiz isso de errado. Conserte o que você fez de errado, peça perdão para Deus, peça perdão para as pessoas e continue servindo a Deus, que no tempo certo Deus ele vai te dar vitória nessa situação. Deus te abençoe. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de amor. É um Deus justo, mas o Senhor é principalmente um Deus de amor. E o seu amor sobre nós, ele supera qualquer coisa. Por isso, Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que nos dê entendimento e sabedoria para que possamos permanecer firmes no Senhor, independente das circunstâncias. E se pecamos, Pai querido, nos perdoe e que o nosso coração possa se voltar para o Senhor e para as pessoas, para que sejamos restaurados, Pai, sempre. Ó Deus, mas se não estamos em pecado, Pai, que permanecemos no Senhor apesar das circunstâncias, sabendo que o Senhor é Deus fiel, que cuida de nós e que no momento certo a vitória virá em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.